Boa tarde. O Conselho de Ministros de hoje começou por aprovar uma deliberação que fixa montantes de redução da despesa pública, definindo tetos globais para a despesa total e para a despesa primária do Estado relativa à preparação do orçamento para 2012. Aprovou também, nesta primeira parte, três projetos de proposta de lei para serem enviados para a Assembleia da República, um contendo a primeira alteração ao Orçamento do Estado para 2011, outro contendo uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental e, por fim, uma outra proposta de lei com uma alteração à Lei Quadro das Privatizações. Eu, relativamente a este conjunto de pontos hoje aprovados no Conselho de Ministros, passo a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para vos dar explicações sobre os respectivos conteúdos. Muito obrigado. Como foi já dito pelo Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, foi aprovada uma deliberação que fixa montantes de redução da despesa pública, definindo tetos globais para a despesa total e para a despesa primária do Estado e tetos indicativos por programas para o ano de 2012. A determinação dos limites para a despesa total e primária do Estado, financiada por receitas gerais, decorre de um conjunto de pressupostos. Em primeiro lugar, são resultado dos imperativos estabelecidos para o saldo das administrações públicas no Programa de Apoio Económico e Financeiro. Estes limites são de menos 7.645 milhões de euros, o que corresponde a 4,5% do PIB, numa ótica de contas nacionais, e menos 7.600 milhões de euros numa ótica de contabilidade pública. Em segundo lugar, são observados os saldos mínimos para outros subsetores das administrações públicas. Em terceiro lugar, é considerada uma previsão para as receitas gerais do Estado com aumento de receita da ordem dos 1.000 milhões de euros, 0,6% do PIB, de acordo com os objetivos do programa, corrigidos do efeito da sobretaxa extraordinária em sede de IRS. O limite para a despesa primária do Estado, financiada por receitas gerais, é então fixado em 36.230 milhões de euros, o que implica uma diminuição nominal da despesa em cerca de 10%, quando comparada com o valor inicial do Orçamento de Estado para 2011. Em termos de despesa total do Estado, a redução fica ligeiramente acima dos 5%, o que é explicado pelo aumento substancial dos encargos com os juros da dívida pública. O Conselho de Ministros aprovou ainda limites indicativos para a despesa primária por programas orçamentais, que serão agora trabalhados com os vários ministérios no processo de elaboração do Orçamento do Estado para 2012. A decisão do Conselho de Ministros que fixa o corte na despesa primária do Estado financiada por receitas gerais é a expressão da determinação do Governo em prosseguir um caminho de consolidação orçamental na base da contenção da despesa pública. Este corte será conseguido pela racionalização da gestão dos recursos disponíveis e pela reconsideração das áreas e prioridades da intervenção do setor público. Para este efeito, é pressuposto reduzir drasticamente o número de entidades públicas. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei do Orçamento do Estado para 2011. Esta alteração revelou-se necessária para a concretização do Programa de Assistência Financeira a Portugal, no que diz respeito à iniciativa de reforço da estabilidade financeira. Esta proposta de lei atualiza para 35 mil milhões de euros o limite máximo para a autorização de garantias pessoais do Estado e para 12 mil milhões de euros o limite máximo de endividamento líquido global direto para fazer face às necessidades de financiamento nos mercados financeiros. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que procede
à alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, visando suprir imperfeições da atual lei no que se refere aos prazos de apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado e ao prazo da remessa da conta do Tribunal de Contas à Assembleia da República. A proposta visa ainda incumbir o Governo de apresentar, em simultâneo com a proposta de lei de orçamento para 2012, a estratégia e os procedimentos a adotar até 2015 em matéria de enquadramento orçamental e respectiva calendarização, de forma a melhorar a governação e transparência do processo orçamental. O Conselho aprovou ainda uma proposta de lei que procede à segunda alteração da Lei Quadro das Privatizações, eliminando os direitos especiais do Estado em empresas privatizadas. É assim concluído o processo de alteração legislativa necessário à execução dos compromissos assumidos internamente e no memorando de entendimento com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, no que diz respeito à eliminação dos direitos especiais do Estado em empresas privatizadas. A proposta de lei atualiza ainda o regime jurídico das reprivatizações e extingue a Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações. E devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Ministro. Eu dava-vos nota rapidamente ainda de outros pontos aprovados hoje no Conselho de Ministros e depois ficávamos à vossa disposição. Dar-vos nota de que foi também aprovado um decreto-lei que regula a operação de reprivatização do capital social do Banco Português de Negócios. Uma resolução do Conselho de Ministros estabelece um calendário para a extinção faseada das tarifas reguladas de eletricidade e de gás natural, bem como as medidas necessárias à proteção dos consumidores, em especial daqueles que são economicamente mais vulneráveis. O Estado português cumpre deste modo uma das obrigações assumidas no Memorando de Entendimento com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, dando seguimento ao processo de liberalização iniciado já em 1 de julho de 2010. O calendário, agora aprovado por esta resolução, estipula a extinção gradual das tarifas reguladas de venda a clientes finais de eletricidade e de gás natural a partir de 1 de julho de 2012. Numa primeira fase, extinguem-se as tarifas reguladas dos clientes finais de eletricidade com potência contratada igual ou superior a 10,35 kVA e clientes finais de gás natural com consumo anual igual ou inferior a 10.000 metros cúbicos. A partir de 1 de janeiro de 2013, todos os clientes finais de eletricidade e de gás natural deverão estar em condições de optar pelo regime de preços livres. Até à escolha por cada cliente do seu comercializador de mercado, serão aplicadas tarifas transitórias a fixar e monitorizar pela entidade reguladora do setor elétrico. Em paralelo, está prevista a adoção de uma tarifa social de venda de gás natural aos consumidores economicamente mais vulneráveis, à semelhança do já definido para o setor da eletricidade, bem como a adoção de instrumentos de relacionamento comercial adaptados às necessidades desses mesmos consumidores. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que autoriza a realização de despesa com vista ao fornecimento de refeições em refeitórios escolares para o ano letivo 2011-2012. Com esta medida, todos os estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário estarão em condições de garantir às crianças e aos jovens o fornecimento de refeições, contribuindo assim para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e para o desenvolvimento equilibrado da população escolar, bem como para o respectivo aumento do sucesso escolar. Por último, duas resoluções também aprovadas no Conselho de Ministros, uma que delega no Sr. Ministro da Saúde a competência para autorizar a aquisição de serviços de saúde complementares aos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, na zona da região de saúde de Lisboa e Val do Tejo. E ainda uma resolução que prorroga o prazo de aprovação pelas Assembleias Municipais dos planos de urbanização e dos planos de pormenor previstos no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo. Ficamos então à vossa disposição para responder a questões,
pedindo que este período de respostas não fosse além de meia hora, uma vez que o Sr. Ministro tem de sair, tem compromissos e tem de se ausentar por volta da 1 e pouco. Sr. Ministro das Finanças, para a SIC Notícias, em relação a este programa de redução de despesa pública, em termos de percentagem, representa uma poupança de que ordem? E pergunto-lhe também se espera que com estas medidas seja então possível alcançar o déficit de 5,9% e não recorrer a outras medidas, nomeadamente do lado da receita. Muito obrigado pela sua pergunta. Deixe-me começar por esclarecer que esta deliberação do Conselho de Ministros não se refere à despesa no ano corrente de 2011. Os tetos de despesa de que falei referem-se à despesa primária do Estado financiada por receitas gerais para o ano de 2012 e à despesa total do Estado financiada por receitas gerais também para o ano de 2012. Esta decisão do Conselho de Ministros de hoje estava prevista para hoje no calendário que divulgamos no princípio de julho e, portanto, é uma das etapas no processo de preparação do Orçamento do Estado para 2012. A sua pergunta, no entanto, tem todo o sentido e relevância, porque, evidentemente, para conter a despesa em 2012, foi necessário começar a trabalhar desde que o Governo tomou posse, e esse trabalho inclui necessariamente um esforço muito grande de controle da execução orçamental ainda este ano 2011. Os resultados desse esforço combinar-se-ão com a informação que nos virá do processo de execução orçamental e estaremos em condições de apresentar um quadro completo com essa matéria na altura da apresentação do Orçamento de Estado para 2012, de acordo com o calendário previsto. Mas, deixe-me repetir, a sua questão tem todo o sentido porque o esforço de contenção de despesa já começou desde que o Governo tomou posse e abrange não só a despesa para o ano 2012, mas também a execução orçamental de 2011. Relativamente à questão da composição do ajustamento orçamental em termos de esforço de contenção das despesas versus aumento de receitas, as proporções que fazem parte do Programa de Assistência Económica e Financeira que preconizam um esforço de 2/3 de contenção da despesa e 1/3 de aumento de receita são a nossa linha diretriz. Existem algumas medidas de ajustamento fiscal que estão previstas no próprio Programa de Assistência Financeira e que serão, evidentemente, respeitadas de acordo com os calendários previstos, mas o nosso objetivo é tentar ir mais além do que está no Programa de Assistência Económica e Financeira e, portanto, tentaremos, na medida do que for viável, conseguir resultados de contenção de despesa superiores àqueles que estão preconizados no âmbito do próprio programa. Muito obrigado. É com alguma estranheza, confesso-lhe, que vejo as pretensões do Governo para cortes de despesa em 2012, sem que antes tenha explicado ainda como é que vai cortar nos 1.000 milhões do desvio orçamental. Isto até porque já foi anunciado pelo Primeiro-Ministro que haverá um corte de despesa na Administração Central de 1.000 milhões e esse corte não está explicado. E, portanto, é com alguma estranheza que eu vejo já o anúncio de cortes na despesa para 2012 e perguntava-lhe quando é que poderá ter toda a informação acerca destas medidas que vão ser adotadas de contenção e se poderia avançar com alguma neste momento. Mas faço-lhe uma segunda pergunta. Relativamente a estes 12.000 milhões de limite de endividamento consagrado neste Conselho de Ministros,
A banca tem sido muito crítica acerca desta medida contemplada no plano da Troika por considerar que não é através de aumento de capital que se resolvem os problemas de liquidez e tem pedido inclusivamente, pelo menos tanto quanto sei através da comunicação social, que a ajuda seja feita de outra forma, ou seja, que o Ministério das Finanças canalize estes 12 mil milhões para pagamento de dívidas a empresas públicas que, por sua vez, possam pagar as dívidas à banca. Eu pergunto-lhe se o Sr. Ministro está receptivo a esta sugestão dos banqueiros. Deixe-me responder à sua primeira pergunta, isto é, como é que é possível anunciar cortes na despesa total do Estado financiada por receitas gerais e na despesa primária do Estado financiada por essas mesmas receitas gerais, sem ter uma imagem detalhada da execução orçamental para o ano em curso? É essa a sua primeira pergunta. Repare que o exercício, em algum sentido, é completamente transparente. Nós temos, no programa de assistência económica e financeira, temos limites nominais para o déficit orçamental das administrações públicas numa ótica de contabilidade pública e numa ótica de contas nacionais. Numa ótica de contas nacionais, o valor que estamos a falar é 7.645 milhões de euros, numa ótica de contabilidade pública, 7.600 milhões de euros. E ao valor em contas nacionais corresponde, como se recorda, 4,5% do produto interno bruto. Se nós fizermos algumas hipóteses que refletem opções de política sobre o que se passa noutros subsetores das administrações públicas, é possível obter um valor para o limite máximo de despesa que é comportável, dada uma estimativa realista da receita realizada. E, portanto, o teto, desse ponto de vista, a mecânica da determinação do teto, não é difícil de compreender e de explicar. A minha dúvida não era em matéria de contas. Eu imagino que não seja difícil. A minha dúvida era, enfim, em termos de opção política, como é que se anuncia cortes para 2012, sem antes até ter explicado às pessoas como é que se atingem as metas em 2011? Passo então a esse ponto. A questão do corte nas despesas é possível explicar relativamente a uma base de referência fixa, e essa base de referência fixa e indisputável é o orçamento do Estado para 2011. Esses valores não dependem dos resultados de execução orçamental e, portanto, quando falamos de variação ou de corte nas despesas, temos essa base fixa que está disponível para todos. E, portanto, novamente, essa questão não cria qualquer dificuldade de compreensão sobre o significado, quer dos limites da despesa, quer dos respectivos cortes. Isso não tira, no entanto, que a sua questão tem toda a razão de ser. Isto é, no momento em que estejamos a pensar nas medidas concretas que vamos ter de aprovar para garantir esses limites, vai ser absolutamente decisivo ter uma boa base de partida na estimativa de execução para 2011. Como eu indiquei logo na resposta à primeira pergunta que recebi neste briefing, esse trabalho está em curso e estamos a tentar o melhor possível, em colaboração com os outros ministérios, para determinar essa situação dentro de margens de incerteza estreitas, tão rapidamente quanto possível. Ora, estamos comprometidos a ter esse exercício concluído e estas questões esclarecidas por altura da apresentação da proposta de orçamento para 2012. É esse o calendário em que
poderá ter uma resposta detalhada à sua questão. Entretanto, estamos a trabalhar em paralelo na execução orçamental de 2011 e na contenção orçamental em 2011, nas medidas que podemos tomar ainda este ano para conseguir resultados em termos de contenção de despesa, nas medidas que serão necessárias para o ajustamento suplementar no ano 2012 e nas medidas que estarão na base do Programa de Consolidação Orçamental de médio prazo, que será apresentado no final de agosto, o documento de estratégia orçamental. Portanto, para repetir, a sua pergunta é uma pergunta muito relevante. Nós estamos a trabalhar todos os dias para conseguir uma resposta. Dos 12 mil milhões. Relativamente à sua receptividade àquilo que a banca sugere. O orçamento retificativo a proposta de orçamento retificativo que foi aprovada hoje em Conselho de Ministros visa tornar operacionais os mecanismos que visam assegurar a estabilidade financeira e que estão previstos no Programa de Assistência Económica e Financeira. E, portanto, o objetivo do Governo foi cumprir o seu compromisso de ter todo o quadro plenamente operacional, dadas as condições de incerteza e turbulência financeiras e dado o empenhamento do Governo na preservação da solidez e da estabilidade financeira em Portugal. Foi este o único propósito desta alteração do orçamento retificativo. Relativamente à questão de comentários que terão sido feitos por banqueiros portugueses numa conferência que teve lugar, se não estou em erro, na segunda-feira e que eu tive o privilégio de encerrar, o que eu tenho a dizer sobre essa questão é que o assunto não foi discutido no Conselho de Ministros 2. Boa tarde, Alexandra Monteiro, da TVI. Eu peço desculpa, mas vou voltar à pergunta da minha colega da RTP. Gostaria de saber se acha mesmo que os portugueses que o estão a ouvir neste momento perceberam a sua explicação. Porque o que eles sabem é que este ano vão ter que pagar o imposto extraordinário, que lhes vai levar parte do subsídio de Natal, e que ouviram este governo, antes de ele ser governo, criticar todos os sacrifícios adicionais pedidos aos portugueses. E o que ouvem agora é medidas adicionais de receita e não de despesa para este ano. E a minha pergunta é esta: se acha que os portugueses compreendem esta explicação? Eu julgo que sim. E penso comigo na cronologia. A sobretaxa extraordinária em sede de IRS, que é a medida a que se está a referir, foi anunciada pelo Governo no contexto da apresentação do programa de Governo, foi apresentada tão rapidamente quanto era possível e essa apresentação é, julgo eu, importante porque sinaliza a seriedade e a gravidade da situação em que nos encontramos, mas também o empenhamento e a capacidade do Governo para encontrar soluções em tempo útil. Agora, novamente, acompanhe o que eu estou a dizer, por favor. O facto da sobretaxa ser anunciada hoje, ter sido debatida nas últimas semanas, não levou nenhum contribuinte português a pagar um único euro. Será em novembro e dezembro que os primeiros portugueses pagarão a sobretaxa extraordinária em sede de IRS. No momento em que estiverem a pagar essa sobretaxa, já disporão de uma estimativa detalhada da execução orçamental em 2011, com uma explicação detalhada dos esforços de contenção de despesa que estiveram por trás dessa execução e terão também a própria proposta de orçamento para 2012, em que estarão refletidos os cortes de despesa que foram decididos no Conselho de Ministros de hoje.
Portanto, em termos de cronologia, os contribuintes portugueses têm a certeza que verão informação detalhada sobre cortes de despesa antes de serem chamados a pagar a sobretaxa extraordinária em sede de IRS. Margarida Peixoto, Diário Económico. Sr. Ministro, ainda sobre esta questão das medidas do lado da despesa e da receita, eu queria só confirmar uma questão. Disse que o trabalho de contenção da despesa começou desde que o Governo tomou posse e que os resultados desse trabalho serão apresentados na altura do Orçamento do Estado para 2012. O que eu gostava de perguntar era, ainda que não seja possível apresentar já resultados desse trabalho, se seria possível exemplificar algumas medidas que já estejam a ser postas em prática para essa contenção da despesa. Gostava ainda também de perguntar se o desvio que é preciso colmatar, tanto com as medidas do lado da despesa como com as medidas do lado da receita, se esse desvio se está a ser verificado em relação ao que foi orçamentado para este ano, ou se é um desvio em relação às metas estabelecidas com a Troika, tendo em conta que o que foi orçamentado para este ano já não corresponde às metas estabelecidas com a Troika, e essa diferença corresponde exatamente a 2 mil milhões de euros. Por fim, gostava também de perguntar, em relação aos tetos de despesa de 2012, o corte que está aqui explicitado diz que assenta numa redução drástica do número de entidades públicas. Gostava de saber qual é que é o valor desta redução drástica, se é possível dar uma estimativa de redução. Obrigada. Muito obrigado pelas suas questões, que foram completas e densas. Eu não tenho a certeza de ter tomado boa nota de todos os aspectos, porque tenho o mau hábito de começar a pensar na resposta enquanto estou a ouvir a pergunta, e são muitas perguntas, digamos, a minha capacidade de concentração é imperfeita. Peço desculpa por isto, insista no caso de eu... A razão por que eu fiquei um pouco distraído é porque, na sua primeira pergunta, disse que os detalhes das medidas que seriam tomadas para a contenção de despesa só seriam conhecidas com o Orçamento de Estado de 2012, e receio que essa sua interpretação tenha tido que ver com a resposta que eu dei a uma questão anterior. Essa impressão e, portanto, a minha resposta anterior não foram felizes, porque isso não é exatamente assim. É verdade que só com o Orçamento de 2012 saberemos com detalhe as características da execução orçamental em 2011, o esforço de contenção da despesa no próprio ano 2011 e, evidentemente, teremos a base para o Orçamento de 2012. Isso é verdade. Mas antes desse exercício haverá a divulgação, que é muito importante, do documento de estratégia orçamental. E o documento de estratégia orçamental não é só um documento em que é traduzida a intenção de realizar a consolidação orçamental no médio prazo. O documento de estratégia orçamental estará baseado em medidas concretas para conseguir esses objetivos. Sendo um documento de estratégia orçamental, as medidas serão apresentadas de uma forma geral e não específica. O grau de detalhe das medidas que aparecerão no documento de estratégia orçamental será semelhante ao grau de detalhe que tem o próprio Programa de Assistência Económica e Financeira. Portanto, não serão medidas detalhadas que possam ser implementadas exatamente como listadas no documento, mas são suficientemente precisas para se perceber exatamente como é que a estratégia funciona de forma conjunta.
E, portanto, durante a discussão do documento de estratégia orçamental, uma parte substancial das questões que está a levantar serão respondidas. Não todas, e em termos de implementação, o Orçamento do Estado para 2012 terá muita informação adicional. Relativamente à questão de estarmos a trabalhar no controle da despesa e não existirem exemplos de medidas de contenção de despesa, bom, a verdade é que existem muitos exemplos de medidas de contenção de despesa e, para minha sorte neste briefing, hoje no Conselho de Ministros foi decidido terminar com a Comissão de Acompanhamento das Privatizações e, portanto, com a respectiva secção especializada para as privatizações, o que constituirá uma poupança de despesa. O último aspecto da sua pergunta de que eu tomei nota tem que ver com a referência que eu fiz à redução drástica no número de entidades públicas. Esta ideia da redução drástica reflete a necessidade de repensar as funções do Estado, as áreas em que o setor público deve prioritariamente estar presente e as áreas em que o setor público não deverá estar presente. Tem também que ver com pensar quais é que são as funções próprias da administração central e, portanto, deverão estar dentro da própria administração central e quais as funções que poderão ser colocadas fora do perímetro da administração central, ainda que dentro do setor das administrações públicas. Não é, no entanto, possível, neste instante, e sem um trabalho exaustivo de inventariação da situação existente e de consideração de alternativas em termos de organização das administrações públicas, trabalho que é um trabalho exaustivo e exigente, não é possível quantificar o que é que drástico quer dizer em termos numéricos. Não tenho essa possibilidade neste momento. Eu não sei se me Peço desculpa. A questão do desvio de 2 mil milhões de euros, eu perguntava-lhe se esse desvio é em relação ao orçamentado no Orçamento do Estado deste ano ou se é em relação às metas definidas com a Troika, uma vez que os valores de que se fala são diferentes. As metas da Troika apontam para um déficit de 5,9, o orçamento deste ano aponta para um déficit de 4,6. Deve ter sido, de facto, um reflexo psicológico profundo, porque a razão por que eu não respondi a essa pergunta é porque, efetivamente, eu não quereria responder a essa pergunta. Deixe-me dizer-lhe porquê. Essa questão foi-me colocada em versões, em formulações muito diversas na Comissão Parlamentar. E o que eu disse na Comissão Parlamentar é que, quando estamos em julho, nós podemos ter estimativas, podemos ter ideias, podemos ter julgamentos sobre a evolução da execução orçamental, podemos ter evidência parcial, sólida, em algumas rúbricas. Por exemplo, existe evidência sólida de que os montantes orçamentados para remunerações certas e permanentes em alguns ministérios eram insuficientes. Existe evidência sólida e documentada sobre a acumulação de dívidas em alguns setores da administração, mas é prematuro apresentar um retrato completo da situação prevista para a execução orçamental para o ano em curso, porque uma previsão desse tipo está
está envolta em elementos muito importantes de incerteza. Nos 2 mil milhões de euros, qual é a base de comparação? Quando falo de um desvio da ordem dos 2 mil milhões de euros, o meu ponto de referência são os objetivos do programa de assistência económica e financeira. Sr. Ministro, Nuno Martins, da Agência Lusa, eu pedia-lhe que me explicasse ou que me desse a entender a sua opinião o que é que vai fazer se os cortes de despesa que têm falado, mas que ainda não especificaram e que chegarão provavelmente mais no final de agosto, sem detalhe, como estava a dizer, se falharem, se não conseguirem, considerando o tempo que também normalmente demoram a fazer o seu efeito, o que é que o Sr. Ministro vai fazer se admite tomar mais medidas do lado da Receita? Em relação à redução drástica das entidades do setor público, tudo bem que é um exercício difícil de fazer, principalmente em termos de contas, mas quando é que podemos começar a ver alguma coisa nesse sentido? E, em terceiro lugar, gostaria de entender se, na primeira reunião que teve como Ministro das Finanças com os responsáveis da missão do BCE, do FMI e da Comissão Europeia, se foi discutido este desvio que fala agora e se do lado das autoridades foi sugerida a necessidade de introduzir medidas adicionais, como veio a ser o caso com a sobretaxa. Relativamente à sua primeira pergunta, que é o que é que será feito no caso da execução orçamental não ser tão controlada como o Governo deseja, o que fazer no caso de se revelar inviável o controle da despesa que nós pretendemos para o ano de 2011, a resposta receio vai desiludi-lo. Quando se fala em nome de um governo que tem responsabilidades na execução de uma política, não existe a liberdade de conjeturar o que é que aconteceria se as opções políticas do governo se revelassem inexequíveis. Faz parte da ocupação do governo garantir que isso não é o caso. E nunca é útil a um responsável político conjeturar sobre cenários hipotéticos. Essa especulação sobre cenários hipotéticos tipicamente conduz a uma situação que não é compreendida nem pelos cidadãos, nem pelos mercados. Os comentários que forem feitos nessa matéria são sempre reproduzidos como comentários incondicionais, o contexto é perdido e, consequentemente, a resposta é nociva à realização dos próprios objetivos políticos que estão a ser considerados. Relativamente à questão das reduções drásticas, o calendário em que terá mais informação sobre esse exercício é exatamente aquele que eu já anunciei aqui várias vezes, isto é, uma parte será conhecida com a divulgação do documento de estratégia orçamental e uma visão muito mais detalhada sobre o que acontecerá no futuro próximo será conhecida com o Orçamento de Estado para 2012. Isso, no entanto, não impede que, numa base caso a caso, outras medidas vão sendo tornadas públicas à medida que o tempo passa. Perguntou-me finalmente sobre a minha primeira reunião com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. A minha primeira reunião com estas entidades teve lugar, se não estou em erro, no dia 21 de junho
e essa reunião foi basicamente uma reunião de cortesia por parte do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, em que tivemos algumas trocas de impressões gerais sobre o programa e o estado e as perspectivas para a economia portuguesa. Nesse contexto não foi discutida qualquer medida de desvio de execução orçamental ou sequer qualquer detalhe da estratégia de ajustamento que o Governo pretendia executar. Era demasiado cedo para ter esse tipo de troca de ideias. No início o que eu falava era, considerando que os cortes de despesa tradicionalmente demoram mais tempo a fazer efeito e que a sua eficiência obviamente não é a mesma que no aumento de receita no caso dos impostos, por exemplo, se tem alternativas, considerando a altura do ano em que nós já nos encontramos. E em segundo lugar, em relação à última pergunta que eu estava a fazer da primeira reunião, se calhar não serei tão específico em relação à primeira reunião ou ao primeiro encontro, mas o que eu lhe dizia era se nas primeiras reuniões, início em que entrou em funções como Ministro das Finanças, se essa hipótese de medidas complementares foi avançada pelas autoridades. O nosso diálogo com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional é permanente e existe uma troca de impressões constante sobre o estado de execução do programa e sobre o calendário de execução de medidas por parte do Governo. Não há qualquer espécie de dúvidas nessa matéria. Agora, reuniões com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, eu só tive a reunião que lhe reportei. Como é sabido, existe uma missão de exame regular do estado de execução do programa e, portanto, eu irei ter a segunda reunião com a Troika muito em breve. Mas será, de facto, nesta formação a segunda reunião. A sua reformulação da pergunta sobre a evolução de despesa e medidas contingentes, digamos, especificou com mais precisão porque é que acha que pode haver um problema, e tem de facto razão, para realizar de forma racional cortes de despesa que de facto garantam um corte estrutural e permanente de despesa é necessário tempo, e é precisamente por esse tempo ser necessário que o Governo começou a trabalhar nessa questão mal tomou posse. Nós estamos convencidos que o resultado desse esforço será claro já na execução orçamental de 2011 e no Orçamento do Estado para 2012. E repito que não tenho a liberdade nas minhas atuais funções para discutir cenários hipotéticos. Paulo Tavares, TSF, eu gostava de saber se o Governo está disponível a esta altura para garantir que este esforço de contenção na despesa vai deixar intocadas aquelas que são as principais parcelas da despesa, ou seja, salários, pensões e outros apoios sociais. Estamos a falar de 2012. Eu não quero comentar sobre qualquer aspecto relativo à composição de despesa e cortes de despesa, porque isso, de facto, não foi objeto de discussão no Conselho de Ministros de hoje. Mas, deixe-me dizer-lhe que basta olhar para a composição da despesa e olhar para a grandeza dos cortes de que estamos a falar para perceber que os cortes de despesa que estão anunciados exigem
uma profunda alteração em todas as atividades da administração pública. O objetivo é melhorar a eficiência e eficácia da administração pública e, consequentemente, nas áreas consideradas, e isso é uma decisão política, nas áreas consideradas como de atuação própria das administrações públicas, conseguir prestar bons serviços aos cidadãos portugueses, poupando recursos e poupando custos. E isso, deixe-me repetir, exige uma alteração profunda na organização e no funcionamento da própria administração pública. Se houvesse mais uma questão, eu pedia mais duas questões no máximo. Já passámos um pouco o limite da hora. Mais duas questões e depois encerraríamos o briefing. Ana Rita Faria, do Jornal Público. De acordo com o calendário portanto, definido no programa com a Troika, há algumas medidas que têm que ser também, que estão previstas também até ao final deste mês. É o caso de uma proposta para a redução da taxa social única, da apresentação dos planos para o corte dos custos das empresas públicas e também dos planos portanto, dos limites de endividamento mais restritos para as empresas públicas. Eu gostaria de saber em que ponto da situação é que estas medidas estão, visto que o final do mês está próximo, e se o Governo pondera algum adiamento ou não de alguma destas medidas. Não. Portanto, nós estamos, de facto, a trabalhar na contenção dos custos nas empresas públicas e nos limites de endividamento das empresas públicas. Esses aspectos são cruciais no contexto da execução orçamental para o ano em curso. São questões importantes que requerem a nossa atenção. Relativamente à proposta de redução da taxa social única, o calendário do Programa de Assistência Económica e Financeira prevê que até ao final do corrente mês de julho, será preparado um relatório que incluirá as opções possíveis para o ajustamento da taxa social única e para a compensação financeira no orçamento, seja ela através de cortes adicionais de despesa ou de aumentos de impostos. Esse relatório está praticamente concluído, será discutido com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, será a certa altura divulgado, será publicamente divulgado e será disponibilizado, por exemplo, para os parceiros sociais em sede de concertação social. Não é verdade? E, portanto, também aí nós estamos a cumprir exatamente de acordo com o calendário aprovado. Bom dia, Sr. Ministro. Nuno Aguiar, do Dinheiro Vivo. Queria só perguntar-lhe em relação ao BPN. O calendário que está estabelecido diz que até ao final deste mês o Governo tem que encontrar um comprador. Nós sabemos que a Caixa BI já entregou o seu relatório e as suas recomendações ao Governo. Queria perguntar se até ao final do mês o Governo vai fazer algum tipo de comunicação em relação a qual foi a proposta escolhida das 4 que foram entregues, qual é que foi a escolhida no final. E queria lhe perguntar também se em relação aos funcionários públicos, nós sabemos que esta proposta de extinção de entidades vai criar redundâncias, vai criar excedentes na administração pública. Queria lhe perguntar se o Governo já tem alguma ideia do que é que vai fazer em relação aos trabalhadores da administração pública. Se é pela mobilidade, se as rescisões amigáveis chegarão. Muito obrigado. Há 2 perguntas, portanto não creio que neste caso tenha grande dificuldade em responder às 2. Relativamente ao BPN, o calendário é claro, uma decisão deverá ser tomada até ao final do mês e, nesse contexto, a decisão do Governo será anunciada. Relativamente à extensão... A imprensa sexta-feira, amanhã, vai ser durante o fim de semana, será comunicado alguma coisa? A forma do anúncio não está decidida.
será certamente anunciada, não é uma decisão secreta, terá de ser comunicada. A forma de comunicação não está decidida, o momento, o dia, a hora também não. Relativamente à redução drástica de entidades da administração pública, essa questão é uma questão importante, é uma questão que exige programação detalhada e, portanto, julgo que não faz sentido discutir essa questão em geral. Julgo que terá de ter paciência e esperar até ao momento em que existam planos e programas concretos para executar essa redução. Que a mobilidade especial chegará para fazer face às necessidades que estas reduções drásticas exigem ou não? Repare que parece-me que o interesse público sobre o que me possa parecer é aproximadamente nulo. O que o público gostaria de saber é o detalhe do que será feito e esse detalhe eu neste instante não posso revelar porque não sei. Muito obrigado. Com a divulgação do documento estratégico orçamental, é aí? Portanto, o aparecimento de informação nesta matéria será gradual ao longo do tempo. O documento de estratégia orçamental não é um documento de programação específico e, portanto, não incluirá referências exatas à extinção de serviços particulares. Essa informação não estará no documento de estratégia orçamental. Terá uma visão muito mais concreta nessa matéria com a divulgação do Orçamento de Estado para 2012. Uma última questão só, uma última questão e depois terminávamos. Boa tarde, Paula Varela da Renascença. A pergunta era para o Sr. Secretário de Estado da Presidência, tem a ver com este ponto 8 do comunicado e da resolução que delega no Ministro da Saúde, aliás, competência para autorizar a aquisição de serviços de saúde complementares. Eu queria perguntar-lhe exatamente de que tipo de serviços e estabelecimentos é que estamos aqui a falar, complementares ao Serviço Nacional de Saúde e exatamente em que moldes? Estamos a falar mais concretamente de uma situação que não estava resolvida desde o princípio do ano relativo ao Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa. Era tudo. Boa tarde. Muito obrigado.